Oi pessoal, paz e bem, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da Bethesda Osasco. Estamos muito felizes em receber você. Se você é a primeira vez, obrigada. Envie esse link para mais pessoas, para amigos. Também curte a gente no Instagram. Eu te peço que você agora esqueça tudo que você passou durante a semana e abra o seu coração para aquilo que Deus preparou para você. Então eu te convido para ir na sua casa, você celebrar com a gente e receber aquilo que Deus tem para nos dar, para nos orientar. Fica conosco e um ótimo culto para todos nós. Posso ver teu poder, milagres em mim realizar. Tua mão movendo está. Tu és Deus e hoje vem ressurgir a Lázaro também. Tua voz eu posso escutar. Eu sei que tudo pode fazer mais uma vez. Sim, tudo pode. Sim, Sim, tudo pode. podes fazer. Nunca perde a batalha. Eu sei que vai sempre vencer. Tudo pode fazer no poder do Espírito agir. Teu vento sopra aqui, como em Jericó, as muralhas faz trazer ao chão os muros do meu coração. E eu sei que tudo podes. Faz, Deus, mais uma vez. Sim, tudo pode. Sim, tudo podes fazer. Nunca perde a batalha, nunca perde a batalha. Eu sei que vai sempre vencer. Sim, tudo pode. Sim, tudo podes fazer. Nunca perde a batalha, nunca perde a batalha. Eu sei que vai sempre vencer. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha. Nunca perde a batalha.
nunca perde a batalha, sempre vai vencer, nunca perde a batalha, nunca perde a batalha, nunca perde a batalha, sempre vai vencer, nunca perde a batalha, nunca perde a batalha, nunca perde a batalha, sempre vai vencer, nunca perde a batalha, nunca perde a batalha, nunca perde a batalha, sempre vai vencer, vamos parar, sempre vai vencer, 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 sempre vai vencer. Paz e bem a todos e todas. Alegria estar aqui mais um domingo no Vivências Online. Todos nós estamos sentindo esse peso da pandemia, das notícias, de amigos e amigas que se foram, parentes, queridos, amores. E isso vai trazendo uma carga para todos nós, não é verdade? E às vezes a gente se sente com muito medo, a gente se sente desanimado, desesperançado. Isso vai trazendo cada vez mais um peso sobre nós e a gente vai sentindo, muitos de nós começam a se curvar numa manifestação muito clara e visível de que tudo isso tem sido algo ruim. E eu queria hoje, de alguma maneira, pedir a Deus que nos dê do seu Espírito para que eu sopre sobre vocês esse vento de Deus que gera esperança, que nos dá alento, que nos empurra para a vida novamente. Eu queria ser um instrumento de Deus hoje e que a minha fala fosse a fala de Deus para o seu coração. Antes de mais nada, eu queria orar e queria que você orasse comigo, entregando esse tempo, esse momento a Deus, pedindo a Ele que falasse aos nossos corações, que revigorasse as nossas forças e energias, que nos desse sabedoria para atravessar esse tempo. Eu não sei exatamente o que você passa, mas as suas dores são dores conhecidas por Deus. O seu choro é conhecido pelo Pai Eterno, pela Mãe Eterna, e que hoje à noite nós nos coloquemos diante dele com esse coração aberto para que ele nos visite de uma maneira muito especial. Oremos. Oh Deus, muito obrigado por esse tempo que vamos passar aqui, esse domingo, esse tempo que nós separamos para de forma comunitária te adorar, te bendizer, ouvir a palavra que pode chegar ao nosso coração e transformar os nossos dias. Ó Deus, dá-nos forças, dá, ó Deus, àqueles que estão encolhidos, com medo, com dores, sofrendo, dá a esses especialmente forças, ó Deus, vigor mental, emocional, físico, para seguirem adiante. Nós estamos precisando, ó Deus, da sua esperança,
E hoje à noite, que essa esperança chegue até o nosso coração, nos encontre e alavanque processos bonitos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Aquele que chora, enxuga lágrima, aquele que está sem forças, recupera-lhe a força. Aquele que está desanimado, ó Deus, dá-lhe o ânimo necessário para seguir. Nós nos colocamos diante de Ti hoje à noite, Senhor, como filhos e filhas, queridos e queridas do Senhor. E é dessa forma que eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua orientação para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias, você que tem sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 24, é um texto bem conhecido. Quando Jesus é preso, esses dois discípulos que vão de volta para o caminho de Emaús, pelo caminho de Emaús, Emaús está a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, onde eles estavam. Eles não sabem ainda, mas Jesus já ressuscitou e eles estão um caminho adentro, voltando para suas casas, para os seus afazeres, desanimados. E eu queria ler esse texto, essa narrativa, que é muito interessante, e o escritor dessa narrativa, possivelmente Lucas, ele escreve para produzir salvação, para produzir ânimo, para produzir esperança, e tem algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de sacar do texto e tentar conduzir algumas reflexões para o nosso coração. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Até aqui. É verdade, em alguns momentos a gente sente aquela vontade de desistir, e então raia em nós uma esperança e a gente retoma as forças e as energias. Foi assim com esses 2 rapazes. Eles, desanimados com a condição sociopolítica, econômico e cultural do seu Israel, do seu povo, que, dominado pelo Império Romano, estava sendo reduzido a nada. Havia tristeza, havia um grau de expectativa em todo o povo de Israel, e esses 2 rapazes se sentiam com a mensagem de Jesus, com a vida e a obra de Jesus, eles sentiram novamente esperança e, confiantes, seguiam Jesus. Foram para Jerusalém, e em Jerusalém eles presenciaram a morte de Jesus. Isso foi um choque, foi um baque, porque todas as esperanças reunidas através ou a partir da figura de Jesus agora virou cinzas. E eles voltam para trás novamente, e o texto diz assim que eles estavam entristecidos.
quando a gente fica triste, a gente não consegue ver um passo à frente. Quando a gente fica triste, é como que se a gente ficasse impedido de ver as boas notícias que podem acontecer, que podem chegar. Quando a gente fica triste, a gente não tem ânimo, a gente não tem força, não é assim? É assim com todos nós. A tristeza parece uma névoa intransponível. A tristeza parece uma ponte quebrada que não dá acesso ao outro lado. A tristeza arranca de nós o sorriso. A tristeza coloca em nós um olhar cabisbaixo, facilmente notado por todos aqueles que olham para nós. Esses dois rapazes estavam tristes, roubados da sua esperança, porque Jesus morrera. E talvez nós estejamos como esses dois rapazes, vivendo um período sombrio, um período que nos arranca a alegria, que nos arranca a festa, e a gente vive notícias tão cruéis, tão violentamente acachapante, e a gente vai ficando triste, a gente vai remoendo o choro, a tristeza, a desesperança, num grau tamanho em que o desânimo se apodera de nós. Eu faço essa leitura do nosso povo, do nosso Brasil, da nossa gente, mas faço essa leitura daqueles que estão comovidos e condoídos com tantas mortes. É impossível, quase que impossível, que a gente faça festa numa dimensão que toda festa exige: alegria. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo e me vendo hoje à noite, é que preste atenção ao seu redor, porque pode ter bem perto de você vozes, falas, gestos de esperança. Enquanto eles estavam indo, o texto diz que se aproximou uma pessoa, era o próprio Jesus, mas eles não o reconheceram por conta da tristeza, por conta do peso que eles carregavam, esse peso da desesperança, de que agora acabou mesmo. Ele era a única esperança que se tinha para o povo de Israel, então o barco afundou. E isso os impossibilitou de perceberem as notícias alvissareiras que estavam chegando para eles. Chegou em forma de uma notícia bonita, quando as mulheres chegaram dizendo para eles que o túmulo estava vazio e que elas tinham tido uma visão de um anjo que dissera a elas, as mulheres, que ele havia ressuscitado. Eles não se atentaram para isso. Esses dois rapazes estavam voltando para casa. No Brasil de hoje, talvez a gente sinta assim. Talvez a sua vida, trazendo para um ambiente mais micro, mais pessoal, talvez aconteceram coisas na sua vida que te deixaram para baixo, que te espremeram contra a parede da existência, e você está dolorida, está sofrida. Eu não sei exatamente o que aconteceu com você, com a sua família, os acontecimentos últimos que talvez deixaram você e sua família de uma forma tão desesperançada que, usando a expressão bíblica, que os ossos secaram, que o sorriso está distante. Foi assim também com esses rapazes. Quando se aproximou alguém, e a partir dessa tristeza toda, esse rapaz, terceiro elemento que chega para a conversa, diz assim: mas vocês nunca ouviram o que está dito nas Escrituras sobre Jesus?
E então esse rapaz, que é o próprio Jesus, só que eles não sabem ainda, vai fazendo uma leitura histórica dos acontecimentos em Israel. Passa por Moisés, pelos profetas e vem até Jesus. E aqui eu acho que tem algo muito interessante, porque se para aqueles dois rapazes, discípulos de Jesus, tudo acabara, Jesus, que estava no meio deles, sem nesse momento ser reconhecido, gerava esperança dizendo, olha, os textos dizem. E aí ele cita a figura de Moisés. E quem é Moisés? Moisés é o libertador de Israel. E aí ele menciona a figura de Moisés tentando plantar no coração daqueles dois jovens a esperança novamente, porque olha, contra tudo e contra todos, Deus se manifestou através de Moisés para a libertação do seu povo, do nosso povo. E aí ele vem para os profetas, dizendo, olha, quando os profetas levantam as suas vozes, anunciando um reino, que é um reino de Deus, onde as espadas serão transformadas em arados, arados que aram a terra, produzem comida para matar a fome, para saciar a fome daqueles que não têm o que comer. Um reino onde há uma preocupação com o coletivo, há uma preocupação com as pessoas, com o bem-estar dessas pessoas do reino. Vocês não sabem disso? Os profetas têm dito, denunciando coisas ruins que reis, rainhas, que o sistema pode gerar. Os profetas vêm dizendo sobre isso e apontando para um caminho que é um caminho mais excelente, que é o caminho de Jesus. Então Jesus atravessa o texto bíblico tentando acertar o coração daqueles dois rapazes. E seguindo na leitura, já está ficando tarde. E Jesus, os meninos dizem, olha, nós vamos ficar por aqui. E Jesus, como se fosse passando adiante, os rapazes dizem, fica com a gente essa noite, já está tarde. Né? Que até aquela música bonita, aquele hino maravilhoso que nós cantamos, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração. Nananana. Lembra dessa música, desse hino bonito? É inspirado aqui. E Jesus então vem, eles preparam ali um pão, um peixe, e Jesus então pega aquele alimento, olha que coisa bonita, pega aquele alimento, reparte o pão e dá graças. E quando Jesus, nesse gesto de repartir o pão e dando graças, é como se as escamas dos olhos, é como se o coração fechado, trancafiado pela tristeza, se abrem num gesto bonito de que agora vamos de novo. E eles reconhecem Jesus. Olha que coisa bonita. Enquanto você tem um tempo de petrificação do coração, de negação do amor, de negação da solidariedade e de negação de que a existência do outro é tão importante quanto a minha, quanto a sua, num tempo onde que a vida humana é tão desvalorizada, Jesus, num gesto bonito de repartir o pão, num gesto de dizer, olha, todos podemos e devemos comer. Isso é maravilhoso, porque isso no coração daqueles dois rapazes é uma fala, é um movimento, é um gesto esperançoso. E aí eles como que se acordam daquele pesadelo e se refazem novamente.
E mais adiante eles vão perceber que era Jesus no meio deles, que eles usam a expressão assim: por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Era Jesus. Porque essa fala de Jesus, bonita, cheia de ternura, inclusiva, que traz todos e todas para o seu abraço, é um movimento que derruba de nós as escamas, que abre o nosso coração e que provoca em nós um movimento de irmos ao encontro do outro, para proporcionar também ao outro, assim como aconteceu conosco, essa reviravolta. A tristeza dando lugar à alegria, a desesperança e o caos dando lugar à esperança, o desenho de uma nova caminhada, de novas possibilidades. E eu gostaria de deixar essa pequena reflexão com o seu coração. A gente entra hoje numa nova semana. Vamos fazer dessa semana que entra uma semana diferente, olhando para Jesus como um gesto de esperança, tentando enxergar dos lados ao nosso redor frases, falas, gestos que podem nos movimentar na direção dessa esperança tão bonita e que pode fazer de nós homens, mulheres, amigos e amigas uns dos outros. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre os seus amigos, que a bênção de Deus esteja sobre o nosso país, produzindo vontade de vida, produzindo movimentos que provoquem uma existência mais leve e mais bonita. Essa é a nossa oração e a nossa reflexão nessa noite. Que Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Amém. Que gostoso, né, pessoal? A gente ter esse momento aqui de celebração. Quero te agradecer por você ter ficado conosco até o final. E também quero te pedir que você não esqueça de deixar seu like, de curtir a gente nas redes sociais e que Deus possa abençoar vocês e tenha uma ótima semana.